Quintes, Innovation Obsessed. Bom, gente, vamos começar aqui a nossa atividade. Em primeiro lugar, quero me apresentar. Meu nome é Paulo Rogério, eu sou cofundador da Vale do Dendê, é uma instituição que trabalha com fomento ao empreendedorismo, à inovação e à inclusão no mercado de trabalho também, com sede em Salvador, Bahia. E sou empreendedor, publicitário, trabalho há quase 20 anos com o tema da diversidade e inclusão. E hoje tenho um prazer enorme de estar aqui com esse painel com pessoas incríveis que têm feito trabalho e têm se diferenciado aí nessa discussão sobre o tema da inclusão étnico-racial no mercado de trabalho, né? Então, em primeiro lugar, eu vou fazer uma rodada aqui de apresentações, onde cada um dos participantes vão falar um pouco quem são, né? E depois a gente vai entrar em algumas perguntas, alguns comentários, mas o mais importante é vocês que estão aqui assistindo essa apresentação, para que vocês possam também usar o chat aí para mandar perguntas, tirar dúvidas. Essa vai ser uma sessão informativa, né? Então, eu vou começar aqui com o nosso CEO da Quintas, né, o Nana Bafur. Eu queria que ele se apresentasse e falasse um pouquinho, nessa primeira rodada, aí sobre a sua história, né, e como você vê esse tema do racismo no mercado de trabalho, da necessidade de mais diversidade no mercado de trabalho. Depois eu vou fazer a sequência aí com o Henrique, Iago e Areta, tá? Então, Nana, com você agora. Obrigado, Paulo. No primeiro lugar, boa tarde a todos os panelistas aqui, Areta, boa tarde, bom te ver, Iago, Henrique. Obrigado pela estarem aqui com a gente, fazendo essa discussão tão propício, né? Esse dia, obviamente, é dia de Conceição Negro, entendeu? Eu sou Nana Bafo, sou CEO, Chief Culture Officer Quintas. Hoje em dia, uma das 10 maiores empresas de tecnologia. Eu sou africano, nasceu em Gana, mesmo que eu saio de lá aos 20 anos para os Estados Unidos e me tornar cidadão americano, mas no fundo do fundo me sinto africano. Eu estou aqui no Brasil 10 anos, residente oficial do Brasil e também na Inglaterra. E esse negócio de racismo, desigualdade no mundo de trabalho é bem interessante. Aí vou falar um pouco sobre a minha passagem. Quando eu chegou nos Estados Unidos, eu estava lá, chegou com 20 anos, e eu não conhecia ninguém, porque eu fui lá com um sonho grande desde eu tinha 10 anos. Como que o Ghana é um país pequeno na época, ainda é pequena, mas na época menos desenvolvido ainda. Eu tinha esse sonho grande para me tornar um professor de economia. E isso foi meu sonho. Eu gostaria de ser professor de economia, trabalhando no Banco Mundial, esse tipo de coisa, fazendo o que a gente chama de economia que desenvolve países. Aí eu chego lá com esse sonho, só que quando eu chegou lá, aí eu eu me formei em economia e depois eu entrei no programa de doutorado. Só que aí no programa, antes de entrar no programa, aí eu descobri que na realidade eu não quero ser professor. Então, aí houve um conflito, então o que faz? Aí eu decidi, bom, eu vou tirar mestrado em economia e vamos ver o que dá. Fazendo o meu mestrado em economia, aí eu caí no mundo de mercado capital, porque eu peguei uma aula como professor que falava sobre o mercado de capital, esse negócio de aquisições, captações, aí me encantou. Aí eu decidi que eu gostaria de trabalhar no centro de mercado de capital Wall Street, mas na época onde eu estou para chegar lá foi muito longe, mas eu consegui. Aí depois disso eu trabalho em Londres, Nova York e tal, e uns 18 anos atrás eu decidi me empreender, sair do banco, na época banco grande, com 30 anos, tornar CEO de uma empresa de call center, que depois virou empresa de collections e tudo mais. O que eu aprendeu nesse mundo para ser estrangeiro? E isso é uma label, né, uma estica que eu abraço como estrangeiro. Eu acho que isso me traz uma certa perspectiva do mundo que é importante, que é complicado, porque às vezes a gente chega lá com bagagem nós
e achando que todo mundo ou vai abraçar a gente ou não vai abraçar a gente. E a realidade é um pouco mais complicado do que isso. Então, eu estou aqui grato para todo esse trabalho e estou aqui para discutir esse tema. Obrigado, Paulo. Muito obrigado, Nana. Muito obrigado pela apresentação, né? Como você falou, hoje é um dia muito especial, né? O Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, um dia onde a sociedade reflete sobre esse assunto, né? E, como você falou, sua experiência como africano em território brasileiro, a gente quer muito ouvir em detalhes aí outras questões relacionadas a isso. Então, eu vou falar agora com o Henrique Claro, diretor ativo da Quintas, para falar um pouco aí sobre o seu trabalho institucional aqui dentro, né? E daqui a pouco a gente volta para alguns assuntos bem interessantes que a gente vai comentar aqui. Sim. Boa tarde, pessoal. Paulo. Falar depois do Nana é sempre uma responsabilidade, né? Que um background desse, com uma história linda que a gente não cansa de ouvir, né? Mas eu tenho um pouquinho, menos de 1% da história do Nana. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo. Tinha um sonho de ser engenheiro. Trabalhava com metalurgia, com aço, adorava o que eu fazia. E não consegui, né, ser engenheiro. Na época não tive condição financeira para tal, acho que até hoje é muito caro, né, uma faculdade de engenharia. E em 98, 99, entrei no mundo de tecnologia, com SAP, todo mundo ouvia falar do boom do milênio. Eu fui para o RP e fui ali estudando muito. Na época não existia, muita gente que tenho certeza que está nessa live não imagina um mundo sem o Google, não. Sem o Google, sem o YouTube. Sem Facebook. Sem o Facebook. Nós estudávamos com apostila mesmo, assim, era difícil, muito raro achar uma apostila para a gente ir lá estudar inglês. O inglês era horrível. Em suma, fomos estudando, fui aprendendo, consegui uma carreira boa em SAP e, com o decorrer do tempo, fui indo para a área de gestão e surgiu uma oportunidade aqui no Sul, há 10 anos atrás. Na verdade, eu vi que dava-se para montar uma filial aqui em Itajaí, onde estou nesse momento. E dali nós começamos o trabalho de formiguinha, né, assim, de trabalhar, montar. E hoje nós estamos aqui responsáveis pelos 3 estados, com mais de 250 pessoas. Um trabalho forte, também levantando aí a bandeira de tudo que nós vamos falar aqui hoje, aqui da Quintas. Legal? Legal, muito obrigado, Henrique. É muito legal. Depois a gente vai ter algumas coisas para falar sobre essa questão de migração do Sul, vai ser bem bacana. Sim. Iago, faça sua apresentação aí, meu conterrâneo de Salvador. Olá, galera, tudo bem? Meu nome é Iago Santos, sou designer, o idealizador e cofundador do Traz Favela. Contando um pouco do Traz Favela, o Traz Favela é uma plataforma de delivery que tem o intuito de ser sem preconceito de área e qualquer outro gênero de preconceito. A gente tenta combater sempre o preconceito de alguma forma. Contando um pouco da minha formação, sou formado em designer gráfico, com especialização em inovação digital pela Digital Innovation One, desde o ano passado. Contar um pouco das minhas experiências aqui com o preconceito que eu já sofri institucional, um pouco do meu trabalho profissionalmente. É mais ou menos isso. Legal, Iago. A Traz Favela é uma das aceleradas da Vale do Dendê, faz parte agora do programa Quintas Ignite, né? Uma grande startup, né, Nana, que tem um futuro brilhante aí para escalar para o Brasil e para o mundo. E certamente a gente tem muito a aprender com o trabalho do Traz Favela. Agora eu vou passar para a Areta se apresentar. Ela que é atriz, influenciadora, é uma pessoa também muito ligada a essa questão negra. E, enfim, ela vai falar aí dos personagens, né, famosos que ela já representou aí e da história dela também. Por favor, Olá, obrigada, boa tarde a todos.
Muito bacana estar participando aqui desse momento com vocês. É bom revê-lo, Nana. Tenho um carinho pelo Nana, porque ele está aí junto comigo num projeto que eu vou comentar sobre ele aqui também com vocês. Bom, eu sou Areta Oliveira, eu sou atriz, comecei nessa área, nesse mundo artístico muito novinha, aos 5 anos de idade. Fiz algumas, comecei trabalhando no SBT com uma novela chamada Brasileiros e Brasileiras. Depois disso, fiz diversos trabalhos, tanto no SBT como em outros canais, na área de publicidade. O maior trabalho que as pessoas mais lembram é Chiquititas, que eu fiz quando eu tinha 12 anos. Isso me fez mudar para Buenos Aires, pois essa novela era gravada lá, onde eu fiquei do início ao fim, que foram quase 4 anos de novela. Quando eu voltei, e, enfim, muita gente me pergunta também se eu sabia da importância, de eu estar ali naquele momento, como uma das únicas personagens, uma das únicas pessoas negras. Claro que muito novinha eu não tinha aquela consciência, mas eu digo que a cada dia que passa isso se torna mais forte para mim, porque eu continuo recebendo muitas mensagens de muitas mulheres e homens também dizendo e agradecendo o fato de eu estar ali, delas poderem se identificar com o personagem, se vê alguém com cabelo parecido com delas. Então, enfim, a gente lá naquele momento, 97, 98, não se falava tanto sobre isso. A internet não era o que é hoje, estava ali no início. Então, enfim, hoje essas pessoas podem se aproximar, podem conversar comigo e eu recebo um carinho imenso por conta de Chiquititas e essa representatividade toda. Bom, eu voltei, me formei em rádio e televisão, em comunicação social, continuo atuando, estava no teatro há um tempo atrás, até antes da pandemia. Hoje trabalho muito com as redes sociais também, como influenciadora, e atualmente tenho um projeto junto com a Fernanda Souza chamado Trajetórias Pretas que Inspiram, que contam a história de pessoas pretas, com histórias claramente inspiradoras, para trazer mesmo esperança, para mudar um pouco o foco do que a gente vê todos os dias, que os nossos rostos, corpos estão sempre envolvidos em situações trágicas, como é que a gente viu acontecer hoje, e eu acho que no momento de desespero e muita angústia, ao invés de paralisar, que era o que estava acontecendo, eu falei, o que a gente pode fazer? E eu acho que mostrar que existem caminhos, que apesar de todas as dificuldades, existem muitas pessoas que encontram ali em algum momento uma forma de se desenvolverem, de realizarem seus objetivos, de mudarem suas vidas, e é através dessas histórias que a gente espera trazer esperança para inspirar outras pessoas e para conscientizar a população, que se diz antirracista, a entender realmente o que o povo preto vive e entender como eles podem e devem atuar concretamente assim, nessa luta. Então, é um pouco isso. Muito legal, muito obrigado, Areta, pela sua apresentação. Você tocou num ponto importante, a gente está vivendo aí hoje um dia de protesto em todo o país, não somente o que seria normal pelo Dia da Consciência Negra, no dia de mobilização, mas um caso gravíssimo que aconteceu de ontem para hoje, e que está mobilizando muita gente. Então, temos que, mais uma vez, mostrar que esse assunto ainda é necessário. Hoje também, todo 20 de novembro, o pessoal até brinca que é o Dia da Paciência Negra, que muita gente recebe aqueles memes dizendo que por que falar de racismo, por que falar de consciência negra, por que não falar de consciência humana, atribuindo, inclusive, aquele vídeo de Morgan Freeman, que foi feito fora de contexto, e circula todo ano, Então, o pessoal brinca aqui no Brasil que é o Dia da Paciência Negra. Mas, então, assim, hoje, mais uma vez provando isso, a gente vê um caso grave, de um homem negro que foi assassinado em um estabelecimento, mostrando que as empresas, que a sociedade precisa, sim, discutir esse assunto todos os dias, não apenas no Novembro Negro. Então, agora eu vou tocar em um assunto que acho que é comum a todo mundo que está aqui nesse painel, que é o tema da educação. Parece um clichê, é um assunto que também é muito falado, tem muitos vieses, mas é um assunto super necessário. Eu queria saber de vocês como vocês veem a questão da educação
como algo importante, primeiro para o empoderamento econômico, pessoal e de profissional das pessoas, sobretudo pessoas negras, e também a educação como um vetor de política antirracista, né? Como a educação pode ajudar na desconstrução desses vieses racistas. Então, queria começar com Nana, falando um pouco da educação na vida dele, como a educação ajudou ele a chegar onde ele chegou, e também como ele acha que a educação pode ajudar negros e brancos a se desconstruir estereótipos, né? E visões preconceituosas. Obrigado, Paulo. Olha, eu acho que para muitas pessoas como eu que saí num lugar que talvez não foram tão privilegiados para onde eu estou aqui, graças a Deus e graças a várias outras coisas, a educação foi fundamental. Aí, como eu falei, desde eu tinha 10 anos, eu tinha sonho para me formar nos Estados Unidos. Isso na época, só para todo mundo lembrar, hoje eu tenho 48 anos. Na época, 1982, isso não foi, em Gana, não foi tão comum. Assim, o povo conhecia muito Inglaterra, porque Gana foi colonizado, mas os Estados Unidos não foi um lugar que o povo achava que eles vão, porque a gente não tinha essa conexão. E, aliás, eu não, a minha família não tinha gente que já foi na faculdade. Meu pai não foi, a minha mãe também, ninguém foi. Mas eu tinha esse sonho forte e, graças a Deus, eu tinha um amigo meu que tio dele conseguiu uma bolsa para uma faculdade nos Estados Unidos. Então, isso abriu meus olhos e desde 10 anos, assim, eu tinha esse sonho, começar a fazer todo o trabalho, na época e até hoje ainda tem. Lá nos Estados Unidos, eles têm um instituto que chama US Information Services, que fornecia informação, tinha biblioteca, aí você vai lá, estuda, faculdades, quem pode te dar dinheiro, não sei o quê. Então, foi um trabalho de 9 anos para conseguir a bolsa para me formar. Só que quando eu estava saindo lá, assim, mesmo que eu consegui uma bolsa grande, os custos ainda foi forte. E eu cheguei nos Estados Unidos, depois eu paguei livro, tudo mais, faltava $100 a minha bolsa. Então, eu estava lá, $100, precisa ficar lá 4 anos para tirar meu diploma. Eu estava tão ansioso, assim, porque eu sabia que eu não tinha dinheiro, mas eu consegui tirar o diploma em 2 anos, ou em vez de 4. E aí tem uma história através disso que um dia eu vou contar. Mas no fim do dia, quando eu me formei, foi em 1994. Foi um dia que eu chorei, assim, estava tão emocionado, porque foi muito difícil para tirar aquela diploma. Aí, com isso, começaram a abrir portas, né, para mim, até conseguir o mestrado. E aí, ultimamente, educação, falando isso, eu consegui tirar um MBA lá no Business School do NYU Stan, que é uma das melhores, maiores no setor de financeiro. Aí isso me posicionou para conseguir trabalho no Wall Street, no grande banco Credit Suisse, assim. Então, para mim, educação foi tudo. E se não fosse aquela experiência que eu tinha no Credit Suisse, onde eu estava lá mexendo com negócio de M&A, top, assim, eu não ia conseguir virar empreendedor com 30 anos. Nem esquece conhecimento, mas confiança, achando que eu posso sair de lá, montar meu negócio, comprar empresas e começar a tocar. Então, a educação, para mim, foi tudo. Então, eu sempre... isso é algo bem importante e para mim. Então, em relação a como que a educação pode minimizar, é claro que a educação traz algumas coisas. A primeira coisa, além do conhecimento, eu acho que a confiança. Às vezes, o que o negro sofre, até gente menos privilegiados sofre a falta de confiança, porque você não conhece gente que conseguiu fazer coisas que você fez, né? Então, às vezes, você não consegue imaginar que é algo possível para você. Então, a educação te ajuda. Hoje em dia, mesmo que você certifica alguma coisa, ou é uma faculdade, qualquer forma que você consegue se educar, te traz uma confiança grande que você usa, entendeu? Então, até a gente aprende várias vezes. Por exemplo, eu estou aqui no Brasil, chegou no Brasil quase 10 anos atrás, sem falar português.
Agora eu estou aqui fazendo essa live em português. É uma educação que eu fiz, né? Então, a gente sempre aprende. Então, o conselho é que a educação não precisa ser só formal, mesmo que formal é bom, te dá um carimbo bacana. Como meu pai me diz, eu tenho uma educação chique. Ele sempre brinca comigo, tanto a educação chique que eu acumulei, mas não precisa tudo isso. Só precisa ter abertura para aprender, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença de conhecimento, a confiança, o network que te traz, e com isso eu acho que você consegue melhorar a sua vida. Legal, muito bacana, né? A sua história realmente é muito inspiradora e é por isso que quanto mais jovens tiverem acesso a pessoas que conseguiram, né, atuar no mercado corporativo como você, ser empreendedor, isso é inspiração para as novas gerações, né? Então isso é muito legal. O Henrique, eu queria que você falasse agora um pouquinho, né, de sua visão, né, de sua experiência aí também agora, né, com esse projeto novo aí na Quinta-se de abrir algumas oportunidades para imigrantes, né, haitianos que estão aqui. E tem toda uma discussão, a gente estava conversando um pouco antes, sobre a educação, né? Como a educação e abrir oportunidades para essas pessoas, né? Quebrar essa barreira super importante para a empresa, né? E você, enfim, tem uma motivação ainda especial nesse assunto. Eu queria que você falasse um pouquinho. Tenho, sim. É interessante, só fazendo um paralelo, né? O Nana me contou uma história uma vez, quando ele chegou no Brasil para fazer negócio. Ele falou, não vou falar o nome aqui, fica chato, né? Mas eu fui fazer negócio falando em inglês, não falava português, com uma pessoa que não falava inglês. Então, imagina a confusão que foi. Hoje, tanto um quanto o outro dominam totalmente o idioma. Mas, assim, né, o que eu vejo, assim, o que falta um pouquinho até, né, às vezes de vendo a motivação do Nana, de tantas outras pessoas que vieram e deram certo no Brasil, né? Essa autoconfiança que vem através do estudo, e muitas vezes nem sempre do estudo, da cultura. Por exemplo, você falou agora há pouco do Morgan Freeman. Todos nós aqui sabíamos quem era, né? Então, isso te dá assim, pô, legal, eu sei de quem está falando. Imagina uma pessoa que não sabia, o que esses caras estão falando, né? Quando você vai para o mercado de trabalho e você não domina o assunto, mas você quer trabalhar com aquilo, você tem duas formas, né? Ou você sai dali desmotivado, acabado, ou você coloca na frente, não, eu vou conseguir, vou para cima, vou estudar. E muitas vezes a pessoa não tem acesso à internet, não tem acesso a uma faculdade. Então, como fazer? Né? Como que ele vai conseguir fazer isso, né? Eu acho importante esse trabalho que nós estamos fazendo, você aí, Paulo, todos nós aqui, com o Vale do Day e tantas outras frentes, porque isso traz as pessoas, traz esses jovens, motiva esses jovens, né? E dá uma forma para que eles realmente consigam chegar aí, eventualmente, onde eles imaginavam, ou muitas vezes onde eles não conheciam. Tem muitos casos que você pega aqui a nossos quase 4.000 funcionários, Ana, a gente, se você for ver a história deles, tem muitos que não imaginavam que iam trabalhar com tecnologia. E hoje são, assim, pessoas fantásticas, né? Que dominam toda a nossa área. E muitas vezes outros que fazem faculdade e acham que acabou, não é assim. A gente trabalha, eu trabalho com tecnologia há 20 anos, vem o Iago aí, desculpa usar o seu nome, falando de uma linguagem que muitas vezes, o que esse cara está falando? No nosso dia a dia é assim. Aparecem pessoas que elas não param nunca de estudar. Então, assim, não existe conforto. A educação não tem conforto, você tem que estar sempre se atualizando. Isso é conversa. A conversa fica quietinho ali, se você vai procurar jornal para ler, não vai ter nem mais, né? Que não tem mais os papéis de jornal, o cara vai, não tem... Então, cara, se atualizem, busquem oportunidade, cavem a oportunidade, né? Pensa, esse pouquinho que eu falei antes aqui, da gente começar, eu queria ser engenheiro, eu não tinha condição. Não tinha condição, não tinha dinheiro, né? Minha família pobre. E ali, sem condição, me dediquei muito. Foram várias noites, inúmeras noites, virando, estudando, né, as apostilas, no outro dia trabalhar, e não tinha moleza. Não tinha moleza. Então, o Henrique é diferente? Não, o Henrique não é diferente. Essa é a vida
de a maioria de nós aqui que estamos nessa live e tantos outros que estão assistindo. Então, assim, se eu pudesse deixar um recado para todos que estão assistindo e passar esse recado adiante, seja resiliente. A palavra resiliente está em moda, mas muitas pessoas não vão lá a fundo de saber o que ela significa, né? Então, os jovens, muitas vezes, quando nós abrimos aqui a regional, você vem com aquele, monta um business plan, né? Aquela coisa linda, apresentei, vamos nas faculdades, vamos buscar fazer uma parceria, vamos trazer as pessoas, aí vem de tudo, né? Vem engenheiro, vem... Legal. Fizemos uma provinha, Paulo, uma provinha com continhas básicas. Teve cara que saiu chutando cadeira aqui, falando que pessoas formadas, engenheiros, falando que quem faz conta é calculadora. Então, veja que nem sempre, né, a educação, né, traz resultados. Né? Por que tem tanta gente hoje mal sucedida? Certo, quando a gente trabalha muito, a gente tem mais sorte, né? Mas tem pessoas que ficam paradinhas e que não saem do lugar. Né? Então, não sei se eu respondi a sua pergunta, falei Não, demais, foi mas super. eu acho que não parem, nunca parem, né? Perfeito. Agora, com essas pandemias, tem muitas escolas, muitas faculdades que estão dando aula aí em forma online. Será que os nossos jovens estão aproveitando esse momento? Será que eles estão de verdade ali se conectados? Não digo na conexão, mas conectado mesmo com aquilo que estão ensinando, pegando o melhor de cada um. Então, Maravilha. eu acho que é isso que nós precisamos, essa linha que a gente tem que puxar. Henrique, muito bom você falar disso, a questão da educação, que a educação, por si só, ela também não resolve todos os problemas. É importante, além da educação, as conexões. Eu sempre falo que a maior tragédia da escola pública no Brasil, particularmente, não é somente a suposta qualidade da educação, a dificuldade de acesso ao conteúdo, mas por conta de que nas escolas particulares você está ali com o filho de um advogado, de um engenheiro, de um desembargador, então aquelas conexões ali a criança já leva para a vida toda. E na escola das pessoas pobres, infelizmente, não tem esse tipo de conexão. Então, a conexão, junto com a educação, pode realmente transformar. Loreto, eu queria que você falasse agora um pouquinho sobre essa questão também tocando na educação, mas falando particularmente assim de como essas novas formas de educação e de representatividade, né? Você que está na mídia, nos meios de comunicação, você que de alguma forma às vezes os jovens, principalmente, acessam mais conteúdo pela mídia do que na própria escola. Então, como que você vê essa questão de você ser uma mulher negra, empoderada, falando sobre esses assuntos no meio de comunicação? Como isso pode inspirar outras meninas que não têm tanto acesso a oportunidades, não têm tanto acesso ao intercâmbio no exterior, não têm tanto acesso a falar inglês, coisas desse tipo, né? Eu acho que o fato a internet ela abriu um mundo de possibilidades tanto para as pessoas poderem ter mais acesso mesmo, né? Como você acabou de falar, o fato de você não ter conexões, de você se ver muitas vezes no mundo ali fechado, não entender como pode chegar em algum lugar, como pode alcançar alguns lugares, como entrar em alguns lugares, eu acho que a internet te abre um pouco um mundo de possibilidades, de entender caminhos, porque você começa a conhecer pessoas que vivem situações ou viveram histórias parecidas com as tuas, e qual foi o caminho que elas fizeram, né? E começar a pesquisar mais, a entender mais como alcançar algumas coisas. Eu acho que assim como eu, como tantas outras pessoas que estão na internet trazendo pautas assim super importantes, eu acho que existem muitas formas de ampliar, né, essa educação, de você ter mais conhecimento, de você estar mais informado, que eu acho que tudo isso é um combo, né, não adianta só estudar, como o Henrique falou. Eu acho que a internet facilita muito isso, você ter acesso a muitos tipos de informações e aprender mesmo. Eu acho que, por exemplo, essa questão da negritude, do racismo, a gente não cresceu conhecendo a nossa história, estudando realmente sobre isso. O que a gente aprendeu sobre a negritude foi que os negros eram escravos, né? E nada mais. Então, a gente fala muito, né? Porque os escravos nem eram os escravizados, né? E eu acho que a gente tem um acesso muito amplo e tem
muitas formas hoje em dia de entender mais, de conhecer mais. Tem muita gente muito competente trazendo de forma até gratuita conteúdos realmente riquíssimos, sabe? Para que a pessoa mais humilde também possa ter acesso. É claro que a internet ainda não é para todos nesse nosso país, mas eu acho que aos pouquinhos as coisas estão avançando, estão melhorando, e as pessoas estão conseguindo se conectar e, enfim, estarem mais atentas a tudo que está rolando. Eu acho que também deu voz, né? Eu acho que hoje todo mundo encontra um lugar onde ela pode falar, onde ela pode mostrar as ideias dela, onde ela pode, enfim, ser ouvida muito mais do que antigamente. E só para pegar um pouquinho do gancho da educação, eu não posso não falar que no projeto do Trajetórias, que já passaram umas 15 histórias de vida por aqui, são histórias de vida bem diferentes, até porque a gente tenta diversificar bastante para que diferentes pessoas consigam se identificar com essas histórias. E eu posso dizer que todas elas se conectam em um lugar, que é na questão da educação. Todas essas pessoas que conseguiram dar um giro na vida delas e realmente realizar os seus sonhos, conseguir se realizar profissionalmente, elas apostaram na educação. Então, sem dúvida, eu acho que essa é a grande saída para um futuro melhor, para um futuro de mais oportunidades para todos, que é o acesso realmente à educação. Muito bom mesmo. E aí tem uma discussão que, exatamente pegando no seu gancho aí, Arita, da questão da internet, né, que é a discussão sobre inovação, sobre novas formas, né, de participação no mercado de trabalho. Está falando muito aqui de mercado de trabalho, de oportunidades, né? E Iago representa isso, né? Uma pessoa que representa esse movimento aí da galera mais jovem, que está chegando forte aí, né, com esse tema da inovação, da tecnologia, dos games, dessa linguagem nova para empreender, para criar oportunidades, né? Eu sempre falo que o Brasil passou por vários ciclos econômicos, teve o ciclo do café, o ciclo da indústria, o ciclo do ouro, etc, etc. E esses ciclos sempre demandaram você ter uma herança, um patrimônio, ser português, etc, etc. Talvez, eu não tenho certeza, mas esse pode ser um dos poucos ciclos econômicos onde você pode criar um domínio com a internet por R$40 e criar uma ideia. É claro que não é simples assim, mas para começar, pelo menos dá para começar. Então, fala um pouquinho, Iago, como a educação, como a inovação pode ajudar jovens que estão nas quebradas, nas periferias, nos guetos, a se empoderarem também economicamente nessa sociedade que a gente está vivendo hoje. Rapaz, eu vou ficar, depois de 3 falas fantásticas, fico até meio acanhado de falar assim. Mas eu contando um pouco da minha história, eu sou filho da escola pública, eu tenho orgulho de dizer que eu sou filho da escola pública do Brasil, da educação brasileira da escola pública, que foi onde eu consegui as maiores motivações para eu continuar estudando, por incrível que pareça, por eu sempre ver a dificuldade do ensino, por sempre ver a dificuldade de acesso a alguns conteúdos. Eu sempre, minha mãe e meu pai sempre me deram apoio para continuar estudando, me profissionalizando de alguma forma, desde novo, vou colocar aí, desde os 13 anos, eu, sempre motivando de alguma forma, dando algum direcionamento. O que me motivou muito também a começar a empreender, de uma certa forma. Hoje tem o Traz Favela, que é o que tomou uma maior expansão, mas sempre procurei alguma forma de empreender ou estar trabalhando de alguma forma. Já trabalhei com minha mãe, já trabalhei com meu pai como auxiliar dos dois na profissão deles. Mas foi algo que eu sempre fui querendo aprender, algo sempre novo, próximo aos meus familiares, aos meus tios, aos meus primos. Sempre eu consigo, sempre tive essa ideia de me aproximar muito do conhecimento. Eu uso muito a frase que meu pai usava, que na minha época eu tinha que ir para a biblioteca. Na geração de vocês, com 5 cliques, vocês descobrem o mundo. E eu ouvindo essa frase aí desde novo, colocando assim, desde novo eu batia de frente, que não era bem assim. Mas depois que eu fui crescendo, fui percebendo que realmente a utilização desse acesso aos conteúdos, que hoje está bem mais fácil, sempre me nutriu a pesquisar e aprender coisas novas nesse parâmetro. Tanto, pegando o exemplo aí do Henrique, eu sou designer gráfico e eu montei uma empresa de logística.
junto com Marketplace. Eu sou designer gráfico, mas eu pego também de um parâmetro que o curso de designer gráfico, a educação universitária que eu tive, que também foi uma batalha constante de minha e minha mãe, que eu fiz faculdade particular, que era sempre correr atrás, tive que trabalhar em 2 lugares para pagar a mensalidade da faculdade. Mas a faculdade me ensinou uma coisa que eu gosto de levar assim, que designer é feito para resolver problemas. Então, hoje eu trazendo um pouco dessa experiência, eu pego que o fato de eu conseguir resolver um problema de logística onde eu moro e trazendo essa visibilidade para o jovem periférico, como o Paulo Rogério trouxe, trazer essa visibilidade que o jovem periférico tem esse potencial de conhecimento, não só eu, tem várias outras pessoas que eu poderia estar citando o nome, tem uma hoje que vai estar em um programa muito grande, com participação, que é uma jovem periférica também, foram algo que, tipo, a gente começa a criar uma geração que a gente está mostrando aos outros jovens periféricos que, ó, a gente conseguiu, vindo do mesmo lugar que você, tendo basicamente os mesmos recursos que vocês, mas eu vou trazer um ponto que foi falado aqui, que, assim, tem vários tipos de educação. E uma que eu sempre tento focar hoje, passando até conselhos para outros jovens, que é tipo, é a educação dentro de casa. Não é só a educação acadêmica que eu falo, é a educação pessoal, de ela querer correr atrás, mas também tem um âmbito familiar que às vezes não proporciona tanto o avanço da oportunidade, querer ser ambicioso assim com o seu futuro. Aí por isso que, tipo, quando fala, pô, como funciona o jovem periférico hoje? Depende muito de como ele funciona em casa. Não é a falta de oportunidade, que eu comecei a empresa através de um celular. Exatamente. Literalmente. E hoje a gente está atuando em 26 localidades de Salvador. Então é algo que, Legal. tipo, tem muito essa educação mais dentro de casa e fora de casa, esses parâmetros que tem que ser bem definidos. Legal, legal. Aí, gente, estamos agora nessa segunda parte da conversa, no segundo bloco, né? Aliás, quem tiver dúvidas, quiser fazer algum comentário ou tirar alguma dúvida, pode escrever aqui no chat também. Já chegou uma em relação à questão do idioma, né? Do aprendizado de outros idiomas, seja do inglês, do espanhol. É super importante, né? Sempre quando dou depoimento sobre minha vida e carreira, falo como foi importante aprender o inglês, né, assim, como adolescente, jovem, para abrir essas fronteiras, conseguir acessar conteúdo, e como às vezes o inglês, o espanhol, uma outra língua é visto como algo totalmente alienígena, além a nossa própria história. Então, aí está o Nana provando que é o contrário, né? Quer dizer, o português não é um idioma tão fácil, né, Nana? E ele veio para cá sem falar português e aprendeu. Isso é super bacana, é um grande exemplo. Então, fica aí a dica, o exemplo para outros jovens que queiram aprender outro idioma. Mas eu queria também que a gente começasse agora nessa parte 2 desse painel, falar um pouco sobre soluções, né? E a Quintas tem providenciado e criado oportunidades e soluções para a inclusão de jovens e pessoas negras, pessoas da diversidade dentro do mercado de trabalho, né? Eu acho que o Nana, tanto o Nana como o Henrique podem falar um pouco isso, mas eu queria destacar aqui algumas coisas, né? Essa ideia da formação técnica, né? Existem hoje no Brasil cerca de 200 mil vagas que não são preenchidas na área de TI, e são salários, né? Bons salários comparado com outros salários que tem no mercado. Você tem hoje um número grande de oportunidades na área da economia criativa, Nana, por exemplo, né? Na área do cinema, do audiovisual, que inclusive exige até menos conhecimento técnico, matemático, é algo que tem a ver com a criatividade. Então, é outra oportunidade, né? É algo muito forte de trabalhar na área da música, na área da moda. A Nana fala sobre isso, né? Muito como eu também falo sobre isso, até escrevi sobre isso, como a população afro, né? Os africanos do mundo, de alguma forma, dominam essa criatividade. Se a gente olhar, os principais artistas do mundo hoje são negros, né? De Beyoncé, Rihanna, os artistas do cinema, Will Smith, etc, etc. Como a criatividade pode ser um vetor. E, obviamente, outras áreas também, né, que são importantes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho isso. O que é que cada um de nós podemos fazer individualmente para quebrar esse ciclo e como instituições podem fazer, né? Então, Nana, puder falar um pouquinho aí sobre o que a Quintas tem buscado fazer nessa área, acho que é importante compartilhar aqui com as pessoas.
Bacana, bacana. Obrigado, o Paulo, de novo. Eu acho que esse negócio de como que a gente consegue fazer é algo bem importante. Para mim, eu estou assumindo uma responsabilidade grande para ser um protagonista, porque quando eu olho bem, assim, aonde eu cheguei, tem várias pessoas que, em determinados momentos, pegou e me ajudou. Então, essa responsabilidade que eu tenho é porque também no caminho aqui outras pessoas me ajudaram. Por exemplo, meu chefe no Banco Credit Suisse, outras pessoas no decorrer do tempo, até próprio chegaram no Brasil 10 anos atrás. Eu não ia conseguir o que eu consegui aqui se não fosse algumas pessoas que ainda estão comigo, né? Tem uns 7 a 10 pessoas ainda no Quintes que estavam comigo desde o começo, passando tudo isso, ajuda. Aí, eles não me conheciam, né? Eu chego aqui como o cara que é chefe deles e nem falava a língua, eles não conhecem nada, mas a gente acaba aprendendo um de outro e juntos nós conseguimos construir o que hoje virou Quintas. Então, essa responsabilidade é grande. Então, no lado do Quintas, a gente, alguns meses atrás, anunciou que vamos investir 10 milhões de reais durante esses próximos 5 anos para fazer duas coisas. Capacitar jovens para entrar no mercado de tecnologia como desenvolvedores de software e também cientistas de dados. E dois, para apoiar empresas que estão lideradas pelo negros ou afrodescendentes ou fundados pelo afrodescendentes, como o Iago, o Traz Favela é uma deles, uma grande empresa. Eu acho que a gente está muito animado com as forças deles. Então, a Quintas está fazendo essa parte, né, para colocar mais gente nas periferias, mais gente menos privilegiados dentro do setor tecnologia, que entendemos nós que é o motor que hoje em dia está drivando o mundo. Então, isso é algo que me dá muito orgulho para fazer, e cada vez mais que a gente consegue atingir isso me traz muito satisfação. Esperamos que a gente está desafiando o mercado brasileiro, o lado corporate, nas grandes empresas, para se juntar-se a Quintas para fazer esse trabalho, porque o povo ainda é muito tímido, né? Se eu olho bem no mercado, a Quintas é uma das 10 maiores, mas a gente é nada diante dessas grandes empresas. Então, se a gente está colocando 10 milhões em 5 anos, tem que ter empresas que chegam no mercado 100 milhões, 500 milhões, mas ninguém está fazendo isso. Entendeu? Se você compara com o que está acontecendo nos Estados Unidos, onde um PayPal da vida colocou 500 milhões, o Citibank, $1 bilhão até, né? E tem empresas no Brasil que conseguem fazer muito mais do que a Quintas, mas não estão, entendeu? O fato que a nossa investimento está sendo representativa é ruim isso. A nosso investimento de 10 milhões para 5 anos é nada diante da oportunidade que existe, entendeu? Então, isso que a gente está tentando fazer a nossa parte para colocar mais jovens no setor de tecnologia e apoiar mais empreendedores nas periferias. Legal. O Henrique, se quiser fazer um comentário nesse sentido, até sobre essa questão do projeto que vocês estão desenhando, está em fase inicial ainda, né, com imigrantes, acho bacana você citar aí rapidamente, para a gente passar aí para... Sim. Nós estamos começando aqui um projeto, interessante de um projeto, né, que tudo começa de um sonho, né? Então, só que o sonho, você precisa de pessoas competentes do seu lado para que ajude junto do sonho virar um projeto, né? Então, eu tenho uma equipe aqui no Sul, umas meninas que apoiaram a nossa ideia, e nós temos aqui no Sul cerca de 5.000 haitianos. E são pessoas que são desfavorecidas, seja pelo idioma, seja por condição financeira. E nós começamos agora, contratamos já uma pessoa, estamos trazendo mais outras, né? E é um projeto aí, né, que qual que é a nossa ideia? Buscar essas pessoas que muitas vezes são capacitadas, mas não têm o idioma, ajudá-los de alguma forma, né, Paulo? Acho que nós vamos virar um parceiro aí depois, né? Sim. E colocá-los no mercado, né? Então, a ideia, a gente
oportunidade para tantas pessoas, né? O Nana falou do investimento, que realmente, se você for olhar assim, proporcionalmente, a proporcionalidade disso no Brasil é pouco, né? Mas eu acredito que são essas pequenas diferenças de pessoas que se incomodam, né, com certas situações, que faz a diferença, que vai dar aí o pontapé inicial para, de repente, outras pessoas se motivarem a fazer algo semelhante, ou até mesmo melhor, por que não? Muito bom, isso mesmo. Conte comigo aí nessa empreitada aí. Em breve Estamos visitarei juntos. vocês aí no Sul para a gente envolver essa comunidade haitiana de imigrantes aí na tecnologia. Ô, Areta, tem uma outra área que é estratégica, já falamos aqui um pouco, mas eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, que é essa área, sua área aí, na área da criatividade, do audiovisual, do cinema, e é uma área também que vem passando por modificações muito grandes nos últimos tempos, mas que tem pouca diversidade, né? Assim, se a gente olha a mídia no geral no Brasil hoje, comparando com os Estados Unidos, né? Comparando com o Reino Unido, com a Holanda até a Alemanha, que eu já tive a oportunidade de assistir a mídia da Alemanha, muito mais diversa do que a nossa, proporcionalmente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como a gente conseguir inspirar outras meninas, jovens, pessoas negras a entrarem nessa área, não somente na frente, mas também por trás das câmeras, roteirizando, produzindo, etc. Né? Eu acho que aqui a gente, né, vai falar de todas as mídias, mas eu preciso exaltar aqui o quanto a internet, as mídias sociais têm contribuído para isso, porque toda essa luta, todo esse barulho, né, que toda a comunidade negra, enfim, faz, é muito importante. Então, a gente escuta falar, agora só se fala disso, agora é muito importante a gente trazer esses questionamentos, porque quanto mais você fala disso, mais as empresas são convidadas a serem uma Quintes, por exemplo, a serem mais conscientes da importância da diversidade em todas as áreas, assim como a área que a gente está falando, né? Essa área mais artística. É uma vergonha num país tão negro quanto o nosso, a quantidade de negros que a gente tem em novelas, no cinema, né? Mas eu preciso também reconhecer que isso tem, aos poucos, melhorado. Isso tem... Hoje a gente já vê um pouco mais. Imagina o quão importante foi a Pata estar ali, porque não tinha outra pessoa, não tinha outra referência. É o que eu mais escuto. Eu pude ser alguém nas brincadeiras com as minhas amigas, porque muitas vezes as meninas e os meninos nem podiam fazer parte, porque eles são pretos, negros, e não tinha um personagem assim, então você tá fora da brincadeira, né? E é muito engraçado que se a gente não fala sobre isso, a branquitude, ela simplesmente não pensa, porque ela não tem essa vivência, ela não tem esse questionamento. Que menina que branca assistia a Xuxa ou as Paquitas e sofria algum impacto com aquilo? Nenhuma. Agora, imagina para a população negra que via aquilo e falava, eu não sou parte disso, eu não posso estar ali. Né? Então, se você não traz essas questões, se você não aponta, não faz esses apontamentos, quem não tem a vivência simplesmente não questiona, não pensa, porque para eles está tudo bem do jeito que a coisa está caminhando, porque eles estão ali. Então, esse debate sempre, quanto cada vez mais melhor, é muito importante porque você começa a abrir os olhos das pessoas que têm a voz hoje nesse país, né, que a grande maioria é branco, de entender que a diversidade ela é necessária e hoje ela é cada vez mais exigida, porque a gente quer sim se ver em todos os lugares e a gente precisa que as crianças se vejam em todos os lugares, para que elas sonhem, para que elas almejem ser o que elas quiserem ser, né? Eu acho que tem melhorado, eu acho que a possibilidade hoje da gente criar também os nossos próprios projetos faz com que nasçam, né, muitas empresas como a do Iago, de pessoas negras, assim como temos mais cineastas negras, mais produções de pessoas negras acontecendo. Eu acho que hoje é possível você empreender
Então, tudo isso vai crescendo e vai ajudando e vai modificando um pouco a cara da nossa TV, do nosso cinema, tudo isso. Eu acredito que essa consciência ela está aumentando. Eu hoje vejo publicidade com mais pessoas negras, e isso me deixa muito feliz. Eu só realmente espero que não seja apenas uma etapa, portanto, burburinho que a gente, né, que esse ano tem causado, que tudo que aconteceu tem trazido. Então, assim, eu acho que as empresas hoje, se elas não se encaixam, se elas não entendem, elas vão ficar meio que, sabe, fora do que a população está exigindo, porque, assim, não dá mais para a gente ser deixado de lado como veio até agora. Ainda precisa melhorar? Ainda precisa melhorar, mas eu acho que as possibilidades estão crescendo, está havendo um aumento, sabe? Sim, muito legal de você falar isso. Realmente é perceptível, né? Uma conversa maior sobre esse assunto. E é engraçado as pessoas falarem, né? Pô, é porque só se fala disso. Não, gente, pelo contrário. Por muitos anos, esse assunto foi silenciado, né? A gente sabe que o Brasil Exato. viveu situações históricas que, enfim, não há nem tempo aqui de entrar em tantos detalhes, mas a gente, inclusive, havia censura, não se podia falar de racismo no Brasil, né? Até os anos 80. Então, hoje se fala porque existe a internet, porque as pessoas se sentem mais motivadas a falar sobre esse assunto. E é muito pouco do que é necessário se falar, né? Sim, e aí, exatamente. chegou uma pergunta aqui que eu quero ler no chat, sobre como, a pessoa falando assim, eu sou negro, né, e trabalho com área de tecnologia, mas como eu posso galgar um cargo maior, né, um cargo de destaque na área, né? Trabalho há 10 anos e tive poucos gestores negros, né? Essa pessoa está relatando, né? E aí, enfim, cada um de nós podemos comentar aqui sobre isso. Eu queria fazer um comentário rápido de que se há um momento onde essa discussão, as oportunidades estão disponíveis, esse é o momento. Então, você que mandou essa pergunta, essa é a hora de se conectar. Tem várias comunidades já rolando na internet, desenvolvedores de Python, desenvolvedores de X e Y, existem muita coisa rolando, e é bom vocês se conectarem, porque as oportunidades estão acontecendo, né? Estou vendo muito aí no grupo, né, Iago? Nos grupos de tecnólogos e tal, muitas oportunidades. Eu queria que você falasse um pouquinho, Iago, sobre esse assunto. Na Quintas, abre a vaga toda hora para desenvolvedor. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia Já falar tá para a aqui pessoa aí. dentro mesmo, né? Venha trabalhar na Quintas. Mas só pegando assim, se engajar muito mais nas comunidades, que é onde aparece uma das maiores oportunidades. Hoje eu não sou desenvolvedor, fui stack, estou me especializando em front-end, mas é algo que, quanto mais se você for se engajando nas áreas, nas comunidades, a ascensão até de você conseguir subir na sua carreira, colocando assim, é bem maior do que se espera. Legal. Então, a gente está vivendo um momento histórico importante. Só lembrando quem chegou aí mais para o final, para essa parte final do painel. Hoje é o Dia da Consciência Negra, né? Um dia importante. Muitas perguntam, né? Por que não no dia de X e Y? Gente, é porque esse país foi marcado por mais de 4 séculos por uma escravidão racial de pessoas africanas, como a Areta lembrou, não de escravos, mas de pessoas que estavam nos seus territórios e foram escravizadas e vieram para cá para sustentar a economia desse país, né? Nosso país só é o que é, as cidades grandes, São Paulo, Rio, Salvador, Recife, só são as cidades que são pelo sangue negro que foi derramado nessa terra, pela mão de obra gratuita. Imagina só, você trabalha. Quem gosta de trabalhar gratuitamente aí? Ninguém gosta de trabalhar um dia que seja. Agora imagina esse povo africano que trabalhou aqui, Nana, por mais de 400 anos de maneira gratuita. A gente tem mais, se fossem dias, a gente tem 4 dias na história, né, gratuito, e apenas um dia de liberdade. Nós temos 132 anos de liberdade, né, de uma suposta liberdade. Então, não se trata de falar de qualquer assunto, esse é um assunto essencial do Brasil, né? Então é isso, gente. Vamos agora para as considerações finais. Aqui estamos chegando já no finalzinho. Vou pedir aqui para cada um falar aqui. Vou começar aqui com a Areta, dar suas considerações finais aqui, falar um pouco sobre seu trabalho também, se quiser divulgar, esse é o momento. Eu acho que é isso, assim, agradecer o convite de estar aqui com vocês, aprendendo. Esse mundo empresarial é meio distante do meu, né? Mas eu acho que no final
a gente sempre se conecta, a gente sempre quer a mesma coisa, a gente luta pelo mesmo. Claro que eu aceitei porque eu aplaudo empresas como Nana, que estão conscientes da importância, né, da gente buscar recursos, formas, buscar soluções. É claro que nada é rápido, nada é mágico, mas a gente tem que começar a fazer alguma coisa. E eu acho que eu deixo aqui esse convite, né, para todos que estão nos assistindo. Eu acho que de maneira menor ou maior, não importa, né, a quantidade, mas e sim a qualidade do que você pode fazer para mudar a vida de alguém, para ajudar alguém, a gente construir mesmo uma sociedade melhor, porque, como eu sempre digo, só vai estar bom quando estiver bom para todo mundo, e não quando estiver bom apenas para uma parte. E o Nana trouxe uma questão que eu acho muito importante também, que é, pegando aqui várias falas de vocês, o Iago ressaltou a questão da família, né? O quanto foi importante ali a família ter apoiado, ter incentivado ele a estudar. Muitas pessoas não têm esse apoio dentro de casa, não tem esse incentivo, não tem talvez até a consciência, né? Tem pais muito humildes que acham que com um pouquinho, né, tá bom, você não precisa almejar tão alto. Então, acho que é muito importante a gente sempre estar atentos a pegar a mão de alguém e poder ser essa palavra de apoio, ser essa pessoa que ajuda, ser essa pessoa que incentiva, e entender que todos nós podemos fazer algo por alguém, e quando a gente muda a vida de uma pessoa, e principalmente quando a gente muda a vida de uma pessoa preta, a gente está mexendo na estrutura de toda essa família. Então, eu acho que é isso. O convite aqui é: olhe para o teu lado e veja o que você pode fazer para ajudar um irmão seu. Muito bom, muito legal, Rita, muito legal. Iago, então fala um pouquinho aí também, né, suas considerações aí do que você acha que é importante nesse debate, né, você como representante não só do movimento por startup, mas também representando a juventude negra que está chegando aí, depois das ações afirmativas, né, que a gente chama aqui de cota no Brasil, uma geração nova está chegando aí com todo o gás para mudar esse país, né, na verdade. Mais uma vez, obrigado. Dois caras que eu admiro bastante, o Paulo Rogério e o Nana, que eu passei a admirar depois que o Paulo Rogério me apresentou. Amei o papo, consegui transmitir um pouco da minha mensagem. Por ninguém parecer, as palavras que a Areta usa normalmente são as minhas considerações finais. Muito bom. Eu tenho muito esse propósito de vida que, se eu conseguir ajudar algum vizinho, é sinal que o meu trabalho está sendo bem realizado, não só ele diretamente, mas meus vizinhos, meus colegas de campo. Se eu conseguir ajudar alguém a crescer junto comigo, é sinal que o mundo vai crescer junto, se propagar essa mensagem. Legal. Fazendo um pouco da divulgação, galera, pesquisa aí no Google o que é Traz Favela, que vocês vão ver em várias redes, todas as nossas redes sociais. Segue lá, acompanha nosso site e nosso Instagram, que é Traz Favela. Pesquisando, acha a gente. E, mais uma vez, parabéns pelo projeto e obrigado pelo convite. Legal, bacana, Iago. Obrigado pela presença. Agora, passar para Henrique, né, fazer a fala final dele. Né? Muita gente pode estar perguntando assim, por que uma pessoa branca também está nessa discussão? Essa discussão é interessante, porque todo mundo, né, a gente sempre fala, o racismo é uma discussão para todos, né? Porque não são as pessoas negras, não foram as pessoas negras que criaram o racismo, né, inclusive. Então, todo mundo tem que participar dessa conversa, né? E o Henrique, além de estar tocando esse projeto muito bacana lá no Sul, com a população de imigrantes haitianos, tem uma questão também familiar aí, né? Que, enfim, que é muito importante também de citar. A gente fala tanto de racismo, né? Porque, como o Paulo falou, o que o Branquela está fazendo aqui no meio desse povo tão bacana, né? Mas, assim, o racismo é algo que nós, né? Vou falar que a gente às vezes escuta falar, mas não tem experiência. Eu tive algumas experiências na minha vida pessoal. Eu adotei uma criança negra e, como a grande maioria das pessoas só escutam falar do racismo, né? Uns acham engraçado. Que é outra coisa também, já fazendo um corte aqui no que eu estava falando, né? Se você não pode fazer nada, simplesmente não dê risada das piadas. Quando alguém fizer uma piadinha,
vira as costas e vai embora, ou fala algo assim que vá contra aquela coisa chata que não preciso falar. E denunciar, né, também, né, Henrique? Denunciar também, que é Não, importante. não, porque às vezes acontece, Paulo, no meio de da família, às vezes Com de certeza. amigos, né? Cara, isso é muito Tá chato. na nossa cultura, Isso é né? muito chato, é. Infelizmente. É. Isso é muito chato. Então, quem me conhece, quem trabalha comigo há muitos anos, eu trabalho com as pessoas como todas são iguais. Homem, mulher, negro, tudo igual. Eu trato a mulher igual ao homem, trato o negro, tudo igual. E eu adotei, né, voltando lá ao primeiro enrolado, mas vai sair lá, né? Eu adotei uma criança, eu e minha esposa, negro, né? Porque para mim, para a gente, minha esposa, tanto faz. E de verdade, tanto faz. E aí eu senti na pele que muitos de vocês sentem aí, né? Que já passaram, né? Chegar num condomínio e ter uma roda de criança, sai daqui, neguinho, que é, assim. Aí o pai aqui sai brigando com todo mundo, quer chamar a polícia, quer bater em pai. Você vê, são coisas que a gente Sim, é o Brasil. só com quem passa, escola, né? Tem que trocar de escola, tem que... já aconteceu tudo isso comigo. Então, o Branquelo aqui tem um pouquinho de experiência, né? Com algumas situações, nós sentimos isso na pele. Hoje, meu filho tem 20 anos, uma bênção, a autoestima dele lá em cima, até mais do que eu gostaria, né? Que é namorador, aquela coisa toda. Mas, assim, passou. Mas essa fase de criança, né? Muitas vezes a gente vê aí a criançada, ou até mesmo os jovens, os adolescentes, com depressão. Da mesma forma que meu filho, nós tivemos a condição, né, de fazê-lo passar por essa situação sem traumas, tem outros que ficam. Sim. Né? Tem outros que ficam, e aí? Quem vai pagar esse preço? Para quem vai essa conta? Né? Então, um pouquinho que eu consegui, nós estamos conseguindo fazer aqui através da Quintes, esse projeto que eu falei com os haitianos, assim, a gente, um pouquinho, né, Anita, como você bem falou, um pouquinho bem feito, né, pode ser muito se no mundo que poucas pessoas fazem. Né? Então, o que eu deixo aqui como consideração final é isso, tá, Paulo? Vamos nos dedicar, vamos buscar ajudar o próximo, né? E vamos acabar com essas piadinhas. Gente, isso aí tinha que... a Areta aí, que é uma pessoa da mídia, poderia gerar alguma coisa, não essas brincadeirinhas idiotas, né? Que só causa mal para toda a sociedade. Maravilha, obrigado, Henrique. É isso mesmo, as palavras aparentemente inocentes, né? Mas elas ali têm a semiótica, né? Elas têm um significado e carregam Veja que eu estou no estereótipos. sul, né, Paulo? Exatamente. No sul aqui, que é uma região que vocês já conhecem bem. Já visto por questões o episódio que históricas, né? você falou hoje aí. O episódio que você exatamente. falou, não mais. Então é isso, assim, é importante não tolerar nenhum tipo, né? Nem em suposta brincadeira, porque isso tem consequência na vida das pessoas real, né? Nana, agora, por favor, suas palavras finais aí de como você vê isso agora, né? Assim, qual a mensagem você deixa para quem está assistindo, né? Estamos aqui com um número grande de participantes assistindo a nossa live nesse dia tão importante. Olha, eu tenho uma perspectiva que eu acho, para mim, pelo menos, é interessante para ser um africano, cidadão americano, morava um pouco em Londres e também aqui no Brasil, ou seja, eu já tive a oportunidade para viver nos lugares onde tem muita gente de África, afrodescendentes, e isso me traz, além do lugares também, para ser um cara que trabalhou no mercado capital, Nova York e Londres, e está esse jogo de empreendedor, e crescendo uma empresa onde mundo de capital, de tecnologia, mundo que nem sempre que o mundo que convive bem, até abraça alguém como eu, traz uma perspectiva muito importante do que a gente vem pensando, achando. Às vezes, quando o pessoal me encontra, o que é mais interessante para eles, no começo, por exemplo, quando eu comecei, eles me perguntam, mas Nana, como que você, como cara negro, toca empresas onde eu já morou em Salt Lake City, no Utah, que o povo sabe que nos Estados Unidos, o estado de Utah é bem branco, eu já morou em Indianápolis, sabe? O povo sempre pergunta isso. Aí eu falei com eles, olha, eu chego na mesa sem preocupar se alguém quer que eu estou lá ou
não. Deve ter gente que incomoda, mas também tem gente que eles me abraçam. Bem que eu consegui o que eu consegui. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui é que, para nós, é bem importante para sempre ficar firme, com orgulho quem você é, mas com mãos abraçadas, porque aonde você vai ter apoio, nem sempre que é claro. Eu estou aqui no Brasil 10 anos, com apoio, como eu sempre faço, com 10 pessoas aqui que ainda estão comigo, construindo isso juntos. E nem tudo deles ia viver com o africano, mas estão aqui juntos, aprendendo juntos, entendeu? Então, a mensagem é que a gente sempre tem que chegar sem baixar a cabeça. Meu pai me ensinou isso. Abraça todo mundo, fica firme e convicto, porque para mais que vai ter gente que não gosta de você, quer te discriminar, vai ter gente que gosta de você. Porque você é não sei, engraçado, bonita, inteligente, seja o que for, entendeu? Então, essa parte que sempre me dá uma esperança que a gente vai conseguir. Porque, para mais que dificulta, se você parar de pensar bem, eu quero entrar numa polêmica, 400 anos de escravidão. 400 anos. É um negócio que é impossível para imaginar. Então, o que tem que acontecer com 400 anos? Nenhum de nós tinha que estar aqui, mas estamos aqui para resiliência e também para apoio de outros que não sejam negros, entendeu? Então, isso é importante para o povo lembrar disso. Muito bom, Nana. Realmente, assim, entender que essa sociedade está em transformação, né? A gente tem visto muitas discussões e muitas pessoas que estão revendo seus conceitos, suas práticas, e esse é um processo que a gente está falando, da educação antirracista, do movimento antirracista, e isso, no longo prazo, a gente espera, né, que as próximas gerações sofram menos, né, as gerações tenham mais oportunidades. A gente está fazendo isso aqui, com certeza não é para a gente ver os resultados, mas para que outras gerações consigam ver, né? Então, gente, eu queria agradecer imensamente aí aos palestrantes aqui, nossos painelistas, pela oportunidade, as pessoas que ficaram com a gente até o final dessa live, dizer que a gente tem uma esperança realmente de impactar o mercado, né, Nana? De inspirar outras empresas a fazerem mais ações, a fazerem ações mais efetivas, para que a gente tenha um Brasil diferente. Eu sempre falo, o Brasil, com tanta desigualdade, está entre as 10 maiores economias do mundo. Imagina se a gente tivesse mais igualdade de oportunidade, né? Nos Estados Unidos, eles calcularam, são 16 trilhões de dólares nos últimos 20 anos que os Estados Unidos perderam por conta do racismo. Já falei com o pessoal aqui, a gente precisa chamar os economistas para entender qual é o número do Brasil. Quando eu colocar esse número na mesa, eu acho que as coisas mudam, né? Mas é isso, né, gente? Muito obrigado. Vamos juntos aí transformar esse país num país diferente, tá bom? Obrigado a todos e a todas. Tchau, tchau. Obrigado, até mais.